Nesse vídeo, o canal Sem Murmurar traz pra você um bate-papo com o pastor Marcos Feliciano no Eu Acredito Podcast. Logo no começo, o apresentador Fábio Santos pergunta sobre a vaidade e os cuidados com o corpo que Marcos Feliciano tem. Eu acompanho o senhor na época que o senhor, bem antes que o senhor deu uma melhorada no cabelo, deu uma melhorada no rosto, o senhor foi melhorando. Qual é o segredo de ir melhorando a cada etapa da vida? Deve ser amor a Cristo, paixão. A Aurorinha que nasceu, a minha netinha, me encheu a nossa casa de alegria. Eu me cuido, eu sou um homem vaidoso, né? Dizem que o homem vaidoso ele é metrosexual, né? No meu caso, acho que eu sou quilômetro sexual. Eu sempre me cuidei bem, né? Eu sempre gostei eu sempre tirei o excesso de sobrancelha, porque se eu deixasse, minha sobrancelha, ela se encontrava. Você pegar um vídeo meu de 25 anos atrás, minha sobrancelha, ela vinha aqui. Eu tinha aqui eram as asas do Batman. Suas, assim. Não, você guarda essas fotos pra você, em nome do Senhor Jesus. Não exponha. Né? Então eu acho que é isso, eu me cuidei, né? Eu moro numa casa que só tem mulher. Mulher vaidosa por natureza, elas acabam cuidando de mim também. Quando o senhor começou vou usar a expressão que eles usavam, a se entregar a essa vaidade, muitas portas se fecharam pro senhor? Eu sou assembleiano de berço, nasci no meio do mato, no interior, mas uma igrejinha pequena, e com aqueles usos costumes ferrenhos. Né? Quando eu comecei a namorar minha esposa, que hoje minha esposa é a irmã de Leusa, eu falei assim pra ela, o dia que você cortar o seu cabelo, me corta da sua vida. Porque eu aprendi assim. Né? O meu mundo era limitado, e o meu conhecimento bíblico era limitado àquela congregação lá do meio do mato. Aí eu comecei a fazer teologia. Por que os nossos pais não queriam que nós estudássemos teologia? Porque você conhece a verdade te liberta. Jesus disse isso não é nem religioso, isso é filosófico. Você conhece uma verdade, automaticamente ela quebra os grilhões que te prendiam. Quando você estuda teologia, você começa a perceber que os usos e costumes, eles são culturais, temporais, né? E nem sempre uma geração é obrigada a passar esses usos e costumes para frente. E eu enxerguei isso muito cedo, né? Eu fui pregar nos Estados Unidos a primeira vez e eu tive uma crise espiritual existencial. Porque eu saio da Assembleia de Deus aqui no Brasil num costume extremamente fechado. Chego numa igreja brasileira, de americanos, de brasileiros nos Estados Unidos da América, onde era uma época que as mulheres faziam aquelas escovas e o cabelo, as mulheres pareciam um leão. Não sei se vocês lembram disso. O Ministério Voz da Verdade, nos discos, as antigas mulheres tinham aqueles cabelões. Aí eu chego e vejo na Assembleia de Deus, as mulheres de brinco, as mulheres todas pintadas, porque a doutrina assembleiana era assim, 90% para a mulher e 10% para o homem. Já tinha uma desigualdade imensa. Era mais fácil você ser um homem crente do que uma mulher crente. Né? E aí quando eu vejo tudo aquilo, eu falei, meu Deus, vou mudar a mensagem. Eu vou pregar para esse povo voltar para Jesus, porque na minha mente, trabalhada no interior, a aparência delas não condizia com a fé que eu tinha. Mas durante o culto eu vi essas mulheres se entregarem em adoração, em unção, e aí eu entrei em conflito. Eu falei, mas como pode? Calma aí. Tá tudo errado na minha cabeça, porque eu venho de um lugar que diz que mulher que é assim, ela não sente o Espírito Santo. E aqui o Espírito Santo tomou essas mulheres. Eu comecei a estudar. E quando você começa a estudar e analisar, você é liberto, é automático. Eu falei, não, eu não vou. Como Deus havia me transformado já num ícone para aquele tempo, eu falei, já que eles não me escutam, porque eu fui tentar falar com o meu pastor. Eu fui tentar falar com o pastor presidente do meu campo. Eu tive com o pastor presidente da nossa convenção na época. Eu cheguei com um cavanhaque, ele olhou assim para mim e falou assim, ô Feliciano, o que é isso aqui? Eu falei, isso aqui é isso aqui invertido. Eu falei, isso aqui é bigode superior, isso aqui é bigode inferior, tá no mesmo rosto e brota na mesma pele. Ele começou a rir, porque ele é muito inteligente, nosso pastor, né? O pastor Zé Bueno, ele riu, mas só você mesmo, Feliciano. E é tanto que ele nunca falou para mentira, ou coloca que o pastor Zé Bueno era muito aberto a ouvir pessoas que tinham o que falar diferente. Mas por conta da tradição, a tradição mata, as pessoas não entenderam. O que eu vi no futuro? Eu vi um futuro onde os meus filhos não estariam mais na igreja. Porque a evolução social era muito rápida. Eu falei, daqui a pouco nós vamos ter um conflito de gerações, e essa geração vai achar que a unção de Deus, porque Deus me usa, está na ausência de uma pulseira. Por isso eu fui o primeiro a colocar essa pulseira. Meu braço é deformado, com a pulseira enrijecida. Eu tenho aqui sinais no braço. Não, eu fui o primeiro a colocar, e coloquei por quê? Para tentar mostrar aos poucos que a unção não estava na pulseira. Aí eu deixei meu cabelo crescer. Aí eu estiquei meu cabelo. Eu cheguei a pregar com lente de contato verde, azul. Eu não era um rebelde, como eles pensavam. Eu estava tentando mandar um recado, não para eles. Porque eles, o velho, nada tira ele da presença de Deus. Pode cair o mundo perto dele, que o pé dele está fincado numa rocha tão firme, que ele suporta qualquer coisa, mas a juventude que estava vindo atrás, não. Vou contar uma coisa para você que eu não contei em lugar nenhum. Preguei uma vez em Minas Gerais ali, e o culto foi uma glória, uma igreja muito ungida. Aí o pastor nos chamou, como é de costume, fez a mesa de jantar, e quando eu estou lá vendo aquele jantar, eu sou muito expansivo, né, brinco muito, eu olhei e senti falta da Coca-Cola. E quando estava todo mundo sentado, eu falei, pastor, cadê a Coca-Cola? Criou um clima na mesa, eu senti um clima que as pessoas abaixaram a cabeça. O pastor só deu uma olhadinha para um, para outro, foi saindo todo mundo da mesa. Saiu todo mundo daquele lugar. Ficou só eu e o pastor. Ele disse, como você faz isso? Você vem pregar na minha igreja? Eu abro as portas para você e você vem pedir Coca-Cola. Poxa. Aqui, no nosso campo, eu proíbo Coca-Cola. Ele andava com uma tampinha, que era de latinha, a gente chamava, no interior de São Paulo, chamava bilinha. Ele tirou do bolso e me mostrou que tinha cafeína na Coca-Cola. E a cafeína viciava. Eita Deus, misericórdia, pastor. Esse pastor também não poderia tomar café, não é mesmo? Excelente hora para você comentar nesse vídeo. Comente o que você acha disso. Eu preguei uma vez numa igreja, eu fui pregar em Embu das Artes, São Paulo, nosso ministério. Me buscaram na rodoviária, quando me levaram na casa do pastor. Quando o pastor abriu a porta e me viu de calça jeans, ele olhou para os obreiros saíram todos da sala. E ele falou, como é que você vem aqui na minha igreja de calça jeans? Eu falei, mas qual o problema? Ele falou, não, você é pastor assembleiano. Você tem terno? Eu falei, então entra no quarto ali e troca, coloca o terno que aí nós vamos conversar.
2 semanas depois, fui pregar no Rio de Janeiro. Um culto, uma benção, no sábado, domingo de manhã, fui almoçar no apartamento do pastor, terminei de almoçar, sentei na sala, o pastor foi lá no quarto, pegou uma sunga e jogou em cima de mim. Falei, pra que isso, pastor? Coloca que nós vamos tomar um banho de praia. Eu falei, não, pastor, não. Ele falou, não, o quê? Se você não vai colocar, então você não vai pregar na minha igreja de noite. Assembleia de Deus. Então, na ausência de uma doutrina teológica verdadeira, na ausência de uma performance unificada da Assembleia de Deus, um padrão, o itinerante tinha que. A gente saía de casa com 10 tipos de roupa, com 10 tipos de linguagem para saber o que fazer. Eu falei, Tradições diferentes. Eu falei, né? isso é hipocrisia. Ô, pastor, nessa época aí, teve uma mensagem sua que me impactou muito, de forma negativa até, porque eu sigo o senhor nas mensagens, desde os Gideões, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Essa foi a primeira. Depois agitadores de Jeová, aí o senhor vem crescendo. com um grande conflito, o senhor vem com quanto vale uma amizade, O sonho de José. o senhor vem crescendo. Só que teve uma mensagem que o senhor trouxe depois em um outro contexto, que chegou lá na Bahia, lá em Porto Seguro, asfixia religiosa. Nesse período aí, o senhor acha que os cristãos de fato estavam sofrendo essa asfixia por causa da religiosidade? Sim. A melhor coisa que tem é a ignorância, né? Tem até uma palavra que diz que a ignorância é uma benção. Você não saber de tudo é uma benção. Mas quando você começa a acender, você sai lá do alpendre e vem para o Santo dos Santos, quando você conhece os bastidores, quando você conhece a vida dos grandes líderes, e você vê que eles falam uma coisa e vivem outra, e você vê que o pobre, o simples, o crente humilde, ele é pisoteado, ele é asfixiado, ele é enganado. É feita uma lavagem cerebral na cabeça dele, porque sem a lavagem cerebral a pessoa não vai dizimar, ela não vai ofertar, você não vai ter o seu reduto, o seu rebanho, você não vai poder guiar o povo para cá ou para cá. Então, em nome de tudo isso, eles sacrificam vidas. E eu sou um evangelista, o evangelista é um profeta. Sim. Eu tenho 30 anos pregando, e hoje sou pastor. E eu descobri que existe cura para quase todas as doenças, menos para uma, a doença religiosa. A ferida provocada pela religião, ela é um câncer, ela vira uma metástase. E é muito difícil você curar. Tem muitas pessoas assistindo agora que tem um avô assembleiano, avô que vida a Deus é amor, e os seus avós é perigoso nem te dar a paz do Senhor por ver você hoje usando barba e estando numa igreja cantando. Porque a mente deles foi trabalhada assim, foi feita uma lavagem cerebral. Na mente deles não tem um céu para nós. Já desse eu preguei numa sede de uma grande igreja histórica, inclusive no Rio de Janeiro, era uma Santa Ceia, e eu olhei a igreja e eu vi que o pastor, olha só, século XXI, o pastor perguntando quem é que tinha que se acertar para tomar ceia, para vir na frente, pedir perdão ainda hoje. Eu falei, como assim expor uma pessoa ridículo desse jeito? Assim, coisas assim, irmãos, essa semana eu fiz, mas não dá nem para falar aqui. Eu falei, mas como assim? Aí eu questionei na pregação, falei assim, vamos falar sobre a Santa Ceia? Quais são os 2 elementos da Santa Ceia consagrados? O pão e o suco de uva. O pão representa o quê? O corpo de Cristo. E o suco de uva? O sangue. Para que serve o pão? Para que serve o corpo? Por que nós comemos o corpo de Cristo? Seríamos nós antropófagos? Será que nós comemos o corpo do nosso Deus? Isso chega a ser horrível, né, de se falar. Não, nós não somos carnívoros. É um símbolo. É Jesus dizendo, o pecado do homem que separa ele de Deus está aqui. É o símbolo, é o corpo. Porque a terra, é a terra que nos separa do céu. Porque a terra milita pela terra. Os pecados que nós temos estão na carne. O desejo, a luxúria. Né? Então, Jesus está dizendo assim, a carne de vocês é podre, não presta para nada. Mas a minha carne, ela é pura, porque eu venci. Então, quando você come a minha carne, você se fortalece. A sua carne se fortalece. Agora, para que bebemos o sangue? Nós somos vampiros? Seria os crentes vampiros que nós tomamos o sangue do nosso Deus? Não tomamos o sangue porque nós não cremos na transubstanciação, como crê o catolicismo, na transformação literal do pão em carne e do vinho em sangue. Há um símbolo no sangue. O sangue serve para quê? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. É uma lei estabelecida por Deus. E o sangue é para purificar o pecado, não é? Pois bem, aí o pecador miserável vem e fala assim, eu pequei. Aí a igreja fala assim, então você não pode participar do sangue que purifica. É um contrassenso. Alguém diz, não, mas está escrito que aquele que come e bebe, indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Pois bem, então vamos interpretar quem é digno de participar da Santa Ceia. Tem alguém? Sobra ninguém. Eu não sou digno. Não, mas eu não sou adúltero. Você não deitou na cama e foi pego ou confessou. Mas Jesus disse que o adultério é só você olhar e cobiçar e desejar. Se no coração desejou, você já adulterou com a pessoa. Eu nunca vi ninguém ser excluído da igreja porque, olha, eu desejei alguém. Eu vi gente ser excluída porque ela dormiu com alguém. Sim. Entende? Então, as hipocrisias, eu falo, tomar a ceia indignamente, não é você tomar em pecado, porque em pecado estou eu, todos os dias, a todas as horas, em todos os momentos. Paulo diz, quem me livrará desse corpo podre? Né? É um espinho na carne, é um mensageiro do diabo vindo esbofetear a gente todo dia, nos jogando no chão. Então, aí eu comecei a falar sobre isso e eu fui aprofundando. Aí quando eu falei assim, eu vou dizer para vocês o que é tomar indignamente. É você participar da ceia sem saber o significado dela. Você é indigno, porque você não sabe o que você está fazendo. Você toma a Santa Ceia sabendo que você é um falido eterno, porque sua carne não presta, mas a dele te fortalece. Você é um pecador eterno, mas o sangue dele te purifica. É você agradecer ele por ter nascido, morrido e ressuscitado por nós. Aí vai o crente antigo tomar a Santa Ceia. Vou te mostrar como é que eles tomam indignamente. Tomando a ceia indignamente. É tomando a ceia, olhando do lado, depois, ó, fulano de tal não tomou a ceia do meu lado.
que será que ele fez? Tá em pecado. Olha ali, não, teve uma pessoa que fez assim 3 vezes, mas não teve coragem de pegar. Virava piada. É a pessoa tomar olhando, não vai acabar isso aqui logo não, porque eu tenho que ir pra cá assistir o Big Brother, depois eu tenho que assistir minha série. E isso é participar da Santa Ceia dignamente. Uma pausa aqui para parabenizar essas palavras do pastor Marcos Feliciano. Realmente é isso que acontece nas maiorias das igrejas. E você, tem tomado a ceia olhando para o lado para ver se aquele seu amigo está ceando ou não? A ceia para você tem sido um momento para você olhar ainda mais para Cristo? Ou olhando para os outros irmãos? É uma ótima reflexão, não acham? Comente aí embaixo. Ô pastor, mas dentro desse contexto aí que o senhor trouxe pra gente, não dá abertura para aquilo que algumas comunidades de fé hoje estão fazendo, que todos podem participar da ceia, independente se seja membro ou não, se seja batizado ou não? Porque o senhor sabe que tem algumas comunidades que no culto de ceia, eles consagram a ceia para todos. E as pessoas que estão lá vão participar por falta de uma coisa que não falta ao assembleiano, que é a Bíblia. Se você ensina que a Santa Ceia é um ato sagrado, e a pessoa tem que, pelo menos, para participar do corpo, você tem que pertencer ao corpo. Para pertencer ao corpo, você tem que ser batizado nas águas. Se você não morrer para o mundo e não nascer para Cristo, você não é filho. Se você não é filho, não pode participar da ceia da família. Então nós temos esses dois extremos. Nós temos os extremos da tradição e nós temos o extremo do liberalismo. Exato. O senhor tem uma mensagem, eu vou pegar a mensagem do senhor o ponto aqui. de convergência aqui, que é o equilíbrio. O equilíbrio, eu vou usar as mensagens do senhor. O senhor tem uma mensagem na UMAD Camboriú de 2000, Geração em Declínio. Essa é antiga, eu assisti. Meu Deus, eu nem lembro. Lá o senhor aborda sobre 5 tipos de igreja na Igreja Universal. Anarquista, a igreja fanática, a igreja liberal, a igreja conservadora e que Deus estava buscando o 5º tipo de igreja, que é uma igreja equilibrada. O que está faltando hoje na igreja, Fábio, que eu vejo? Eu preguei no de Deus esse ano, eu falei sobre o conhecimento demais leva a igreja a se tornar uma igreja fria, formalista. A graça e a unção demais leva a igreja com uma igreja fanática. Então todo extremo é perigoso. O que nós temos que fazer? Como Jesus, crescer na graça e conhecimento. Unção e palavra. Foi onde é um nível que a minha geração, acredito que chegou. Né? Nós fomos depurando e nos purificando. Nós chegamos a um ponto, eu posso falar de mim, eu tenho graça e tenho conhecimento. Eu prego, o rico, o intelectual para me ouvir. E o irmãozinho da roça também para me ouvir. E isso não tira de mim a unção do Espírito Santo. Eu ainda pulo, falo em língua estranha, não pulo mais alto, porque eu não dou conta que a coluna não aguenta mais, estou velho. A gente vai travando com o passar do tempo. Mas o ponto de equilíbrio nós temos que encontrar. É possível, mas isso custa caro. O problema é que o avivamento, que é o ministério que Deus me deu, um ministério voltado para o avivamento, e eu estudei todos eles, o problema do avivamento é a ausência de um mestre que tenha paciência. Jesus, quando falou sobre a composição ministerial, aliás, Paulo falando da composição ministerial que Jesus deu à igreja, são 5 os ministérios, ele não deixa de lado o mestre. É preciso ter, mas tem que ter o evangelista, o pastor, o profeta, o doutor e o mestre. A ausência do mestre faz o avivamento se tornar uma coisa banalizada. E se você não controlar, você pode escambar para heresia, fanatismo ou para pura idiotice. Porque o mestre é aquele que vai ter o equilíbrio, só que o mestre tem que ter paciência. Ele não pode ser bruto como eram os mestres nossos antigamente. Eu vi igrejas que simplesmente pararam com a unção do Espírito Santo porque o pastor não tinha paciência. Começava alguém a pular, gritar, ele pegava o sininho, tocava e mandava todo mundo quietar. Se ele tivesse tido paciência, ele chamava aquela pessoa e falava, pode ser assim, mas deixa eu te mostrar a Bíblia. Você tem que começar a equilibrar. A ausência do mestre em ensinar matou. Por isso que nós temos a Assembleia de Deus. Eu preguei semana passada em Bagé, num mega evento no Rio Grande do Sul, e falei sobre a falência de um requisito da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não tem uma doutrina pentecostal. Não tem uma doutrina pentecostal? Qual é a doutrina da Assembleia de Deus, não? A nossa doutrina, vamos falar de Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é fundada por 2 batistas, Daniel Berg e Gunnar Wingre. E aí esses 2 batistas tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Eles não tiveram uma doutrinação espiritual. Eles experimentaram o Espírito Santo, a unção veio sobre eles, e eles vieram no conhecimento teológico batista e na oração e na crença no sobrenatural. E Deus fez a igreja crescer. Quando a igreja cresceu e falou, agora precisamos colocar um seminário teológico. Que teologia vamos ensinar? A teologia dos nossos pais. Qual é a teologia de Daniel Berg e Gunnar Wingre? Batista. Aí criou-se alguma matéria sobre o Espírito Santo, pneumatologia, paracletologia, e pararam aí. Não se falou sobre a homilia pentecostal, sobre a liberdade pentecostal. Não se explicou porque Paulo ensina a igreja aos Coríntios, no capítulo 12, sobre os dons e como os dons podem ser usados. Por isso que você vai num lugar, você vai no norte, as Assembleias de Deus são vivas. O povo, os cultos, você tem dificuldade para pregar de tanta alegria que o povo tem. Você vai mais para o sul, a igreja é um pouco mais calada. Mas como pode ser a mesma Assembleia de Deus? Você vai numa cristã do Brasil no sul, ela é igualzinha a cristã do Brasil do norte. Você vai na Batista X do sul, é a mesma, tem padrão. A Assembleia de Deus não tem padrão porque faltou a doutrina pentecostal. Faltou alguém ter paciência de explicar para nós, colocar as pessoas dentro da escola dominical. Ensinamos. É a igreja que mais te ensina, é a igreja que mais lê a Bíblia, ainda é a Assembleia de Deus. Por isso eu sou assembleano e amo a minha igreja, e amo a minha geração. Se você chegou até aqui, é porque gostou do nosso conteúdo. Então se inscreva nesse canal. Ajude esse canal a crescer deixando seu gostei e também seu comentário. Isso é muito importante para nosso crescimento. Não esqueça de ativar o sininho da notificação para a parte 2 desse bate-papo. Até mais.